Esse vídeo é uma homenagem a todos os dias assumidos. Contém fantasias, jogos online, RPG. Prossiga por sua conta e risco. Bom, gente, avisos dados, vamos começar com algumas definições que vão ajudar a entender um pouco do que a gente vai falar sobre esse livro. Bom, primeiro vamos ver a definição de geek e nerd. Muitas pessoas acham que são a mesma coisa e, no geral, são realmente muito parecidos. Mas, antigamente, não se falava em geek, antigamente só se falava em nerd, e era um termo pejorativo para pessoas que eram mais intelectuais, que preferiam ficar em isolamento, se interessavam por RPG, livros, games, tecnologia, ficção científica, fantasia. Então, quem gostava disso, se aprofundava nos assuntos e não tinha uma vida social ativa, se relacionava com outros nerds, era considerado um nerd. Então, o geek é a evolução do nerd, vamos dizer assim. Porque o geek, ele gosta de coisas modernas, de lançamento, de estar a par das novidades de entretenimento, de tudo que acontece com jogos novos, computadores, filmes, livros, enfim, cultura pop no geral. Então, tem essa diferença de que tem o nerd, que é aquele que é mais intelectual, mais isolado, e o geek é como se fosse um nerd gourmetizado, ou seja, gostam das mesmas coisas, sendo que o geek tem aquela vida social ativa, participa de blogs, faz vídeo no YouTube, tá mais ali participando. Então, temos geek e nerd, mas assim, pra falar desse livro, inclusive o título do livro é Geek, mas a gente vai considerar tudo num pacote só agora, pra facilitar, beleza? Outro conceito, RPG. RPG é um jogo de interpretação de papéis, onde as pessoas que estão jogando criam narrativas de forma colaborativa. Tem o mestre do jogo, que é quem vai contar a história, e os personagens, que são os participantes. Segue um sistema de regras, que daí vai depender de qual sistema você está jogando. E o rumo da história se dá de acordo com as escolhas que os personagens vão tendo no decorrer do jogo. Um LARP, que é um Live Action Roleplay, é um jogo de interpretação, sendo que é ao vivo. É um dos modos de se jogar RPG. Sendo que assim, não acontece tudo só na imaginação. Como no RPG a gente senta numa mesa ou online e cada um vai falando, né? E daí vai se construindo um cenário na sua imaginação. No LARP, se usa o espaço e os elementos físicos como um cenário. É realmente o que fica mais próximo de uma peça de teatro. E uma experiência bem imersiva. Beleza? Então agora vamos falar do livro! Tudo que um geek deve saber, uma incrível jornada épica entre RPG, jogos online e reinos imaginários, por Ethan Gildoff. Esse livro surgiu para mim de uma forma bem despretensiosa. Ele estava escondido na última prateleira de uma feira de livros, mas as letras garrafais que diziam geek capturaram a minha atenção, para não falar do anel e das armas na capa. Me pareceu o tipo de livro que poderia ser muito divertido ou uma completa baboseira. Como custava apenas 10 dinheiros, eu decidi levar para descobrir. E foi uma surpresa bastante agradável. Trata-se da saga autobiográfica do autor Ethan Gildoff, em busca de fazer as pazes com sua identidade geek, enquanto mergulha no mundo de Tolkien, Gary Gygax, RPGs de mesa e jogos online. As experiências tornam-se bastante imersivas com os acampamentos e batalhas medievais, e os leitores podem ter um gostinho do que significa participar de tais atividades. Estruturando sua narrativa, Ethan relata como os mundos de fantasia o fizeram suportar e escapar da realidade vivida em sua adolescência, fortemente marcada pela doença debilitante de sua mãe,
Quando chegou aos 40 anos, ele sentia grande atração por ficção científica e miniaturas de personagens tolkienianos, mas esse mundo imaginário o envergonhava. Assim, ele tentava resistir ao fantástico, pois tinha muito receio de ser completamente consumido pelo escapismo de uma vida fantasiosa, desligando-se de todos os aspectos de uma vida adulta real. Por outro lado, ele tinha consciência de que o mundo estava muito mais permissivo em relação à cultura geek. Adultos jogavam videogame e jogos neomedievais faziam sucesso. Mas essa ascensão do gênero, em lugar de o confortar, o preocupava. Pensava nas consequências de infantilizar uma geração inteira e debatia internamente a essência moral da fantasia, se é que existe tal coisa. Profundamente intrigado com tais questões, ele embarcou em uma odisseia pessoal e, aproveitando-se de sua profissão como escritor focado em arte e viagens, ele começou a ir atrás de projetos ligados a Tolkien, jogos ou fantasia. Esse livro, então, é o produto da jornada do autor em busca do significado da fantasia para si próprio e para todo mundo. Ethan argumenta que possivelmente as fantasias escapistas tiveram sua origem nas pinturas das cavernas feitas pelos nossos ancestrais e passaram pela mitologia grega, sagas nórdicas, etc. Tais narrativas serviam não apenas para entreter, mas principalmente para alegar princípios e forjar comportamentos idealizados, repletos de profundos desejos. Eram quase manuais de heroísmo, mas a evolução cultural e tecnológica da sociedade levou a uma desconexão com a natureza e com a magia. Dessa forma, desenvolveu-se uma espécie de saudosismo em relação aos antigos modos de vida, uma nostalgia de uma época que não vivemos e que habita no nosso imaginário coletivo. Gustave queria sentir isso na pele e, portanto, ele teve experiências imersivas em LARPs, que são os Live Action Role Playing Games, e atividades da SCA, que tem nos Estados Unidos, que é a Sociedade para o Anacronismo Criativo. Ele procurava entender como os entusiastas geeks conseguem equilibrar o seu fascínio pelo escapismo e a realidade de um mundo adulto. Para simplificar, o LARP é uma vivência, feito eu falei no começo do vídeo, que possui um enredo e na qual interpreta-se personagens com atributos e habilidades que normalmente não possuímos. Já as atividades e os eventos da SCA invocam um senso de comunidade dedicada ao aprimoramento pessoal. Então, estava lá ele absorto pela temática medieval dos acampamentos, batalhas e os banquetes que a SCA promovia. Então, Ethan ponderou que as pessoas têm receio da liberdade e da democracia e que a simplicidade de cada um saber seu lugar na sociedade oferece certo conforto. Além disso, as preocupações daquela época, para ele, eram bem mais nobres e envolviam questões como fé, coragem, justiça e generosidade. Se você não tem muito conhecimento sobre RPGs, sejam de mesa ou online, vai poder aprender muita coisa com essa leitura. Por quê? Ethan explica de forma simples e interativa sobre diversos jogos, com foco, é claro, no famoso Dungeons & Dragons, visto que esse foi a sua porta de entrada para esse maravilhoso mundo dos nerds. Conforme conversava com gamers veteranos, Ethan percebeu que os jogos presenciais em grupo ofereciam alto grau de camaradagem e cumplicidade. Muitos gamers mais maduros, que se renderam aos encantos dos jogos online por vários anos, acabavam retornando ao papel e à caneta, pois sentiam falta desses aspectos de uma mesa de jogo. Isso não quer dizer que os jogos online devam ser classificados em um nível inferior. Eles são capazes de ampliar capacidades de interação com pessoas do mundo todo.
e oferece uma forma de libertação para pessoas com deficiências físicas. Sim, os gráficos incríveis roubam o papel da nossa imaginação e existe sempre a possibilidade de atrás da tela se esconder alguém de mau caráter. Mas isso também não é nada muito diferente do que o avanço da internet tem proporcionado atualmente. O fato é que o mundo real, por mais evoluído que seja em muitos aspectos, continua a deixar muito a desejar em relação à nossa capacidade imaginativa. Ethan frequentemente ele se decepcionava com a realidade quando tentava manifestar em algo palpável uma coisa que ele havia criado em sua mente criativa. Dessa forma, preferia o mundo da imaginação, onde suas criações permaneciam perfeitas. Alô, Platão. Mas por que o ator não conseguia sentir orgulho de se assumir com tantas pessoas que ele encontrou e entrevistou que se assumiam como geeks? Bom, talvez ele tivesse demasiadamente influenciado pela sociedade que rotula as predileções geek e nerd de esquisitas, enquanto outros interesses como ferromodelismo ou ligas fictícias de futebol americano são considerados hobbies. Mas afinal, ele percebeu que a verdade é que todo mundo diariamente veste uma fantasia e interpreta um personagem. Em cada evento social, nós vestimos a roupa adequada e nos portamos de acordo com o que é esperado de nós. Não é verdade? Então, em conclusão, além de viver aventuras incríveis que o levou aos locais mais desejados por muitos fãs, assim, locais do calibre de locais de gravação da saga dos Anéis e tal, Ethan Gilsdorf, que nome difícil, Ethan Gilsdorf conseguiu entender muitas das razões pelas quais as pessoas se encantam por fantasia em suas várias manifestações. Isso era um pacote completo, olha, era uma maneira segura de expressar necessidade, medos e desejos. Uma vontade inata de reviver grandes desafios da humanidade, necessidade de uma visão de mundo simplista, onde fica claro o que é o bem e o mal, um retorno de ligação com a natureza. A lista segue. Para alguns, representava pura diversão e tempo de qualidade com os amigos. Para outros, geralmente envolvidos em grupos ou sociedades daquelas bem desenvolvidas, cujo propósito era moldar o caráter e ser uma base de crenças e filosofias de vida. Como o próprio autor sugere, abre aspas, nós realmente queremos sentir que fazemos parte de uma narrativa maior, o que é equivalente a dizer que tememos a morte e que queremos ser lembrados. Nós desejamos a imortalidade. Fecha aspas. Ah, que bom que você ficou até agora. Então, eu e minha coleção de dados, queremos avisar que em breve a gente vai estar jogando RPG ao vivo aqui no canal com alguns amigos. Então, se você tem curiosidade de saber do que se trata esse troço, fica ligado, já se inscreve no canal. Aproveita e comenta aqui pra mim se você já teve alguma experiência com um RPG, qual sistema que você joga. E quem sabe a gente não monta uma coisa legal em breve pra todo mundo jogar. Que tal? Então eu vou deixar a Sofia dar os recadinhos de curte, comenta, compartilha, se inscreve, porque ela faz isso bem melhor do que eu. Vocês gostaram do vídeo da mamãe? Dê o like e se inscreva no canal.